Muito boa tarde a todas e a todos. Comecemos então, como habitualmente, pelos números. Registam-se 30.200 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 288 que no dia de ontem, ou seja, mais 1%. Por outro lado, verificam-se 576 casos em internamento, dos quais 84 em cuidados intensivos, menos 8 casos que ontem. Verificam-se 7.590 casos de recuperação, mais 1.138 casos que ontem, o que corresponde a 25,1% dos casos confirmados. Registam-se ainda 1.289 óbitos, que muito lamentamos. A taxa de letalidade global é de 4,3%, taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 16,3%. 68,7% dos casos encontram-se a recuperar no domicílio, enquanto 1,9% dos casos estão internados, sendo que 0,3% em unidade de cuidados intensivos e 1,6% em enfermaria. O esforço na luta contra o Covid-19 tem mobilizado diversos agentes sociais, desde as autarquias, IPSS, sociedade civil, empresas. São exemplos dessa mobilização a abertura de pavilhões e outras estruturas com a finalidade de acolher, se necessário, pessoas com Covid-19 que não disponham de condições para cumprir o isolamento no domicílio e ainda a instalação de postos de colheita de material biológico para diagnóstico da infecção. Este esforço coletivo deve ser enaltecido e incentivado. E por isso, o Governo decidiu, através de uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e das Finanças, que estas estruturas de natureza extraordinária e temporariamente criadas para a prestação de cuidados de saúde no âmbito da resposta à Covid-19 ficam isentas do pagamento das taxas de registro previstas pelo Sistema de Registro de Estabelecimentos Regulados da Entidade Reguladora de Saúde. Esta isenção vigora até ao final do ano de 2021. Queria ainda dar conta que já chegaram esta semana a Portugal 44 ventiladores provenientes da China, 20 dos quais de uma doação para o Centro Hospitalar do Algarve e os restantes de aquisição central e que chegarão em breve a diferentes unidades do Serviço Nacional de Saúde. Durante as próximas semanas, continuarão a chegar aviões com ventiladores, cruciais para robustecer o nosso Serviço Nacional de Saúde e para a preparação de uma eventual segunda vaga de epidemia. Também no mesmo sentido, foi autorizado ontem pelo Conselho de Ministros a despesa para aquisição de vacinas para a próxima época gripal, dando continuidade aos trabalhos já desenvolvidos. E Portugal pretende adquirir 2 milhões de doses de vacinas, o que representa um aumento de 34% em relação à última época gripal. São mais 500 mil doses. A próxima época gripal é crítica do ponto de vista potencial de carga de doença, resultante de 2 epidemias de doenças respiratórias em simultâneo e prevê-se, e é bom que assim seja, uma maior procura de vacinas contra a gripe sazonal por parte dos grupos de risco e da população em geral. Assim, o Governo pretende fazer este esforço significativo, muito além da previsão inicial, que era de um aumento de 5,4% das doses no investimento global de, agora, 13,6 milhões de euros, valor sem IVA. Preparamos-nos para o pior e esperamos o melhor. Continua a ser este o nosso caminho. Dou agora a palavra à Senhora Diretora-Geral. Muito boa tarde. Eu vou começar, antes das perguntas, por fazer um pequeno resumo do que está a passar-se na Azambuja, porque é, de facto, uma preocupação para todos nós. Relativamente a uma informação que eu tinha dado ontem, estavam e estão programados
339 testes na SONAI, nos 2 setores que têm casos. No entanto, estes testes ainda estão em curso, mas já permitiram identificar 76 casos positivos. Também tenho a dizer que, relativamente a esta situação da SONAI, foram tomadas aquelas medidas que eu já tinha dado informação ontem, não só de acompanhamento de todos os casos positivos que estão bem, como dos seus contactos, como ainda estão a ser também acompanhados e rastreados alguns coabitantes e algumas pessoas da comunidade. Foi também feito, como eu já tinha referido, o reforço dos meios de transporte para evitar o contacto físico próximo entre as pessoas. Outras empresas da Azambuja, por princípio da precaução, testaram também os seus trabalhadores e foram encontrados numa dessas empresas 2 casos positivos e noutra 3. Felizmente, em todas as outras não foram encontrados casos positivos. As autoridades de saúde de Lisboa e Val do Tejo, as autoridades municipais da Azambuja, os gestores destas empresas, e em particular a SONAI, obviamente têm acompanhado esta situação de perto para interromper cadeias de transmissão, assegurando que se encontram os casos positivos, que estes casos são isolados, que são acompanhados do ponto de vista clínico e que os seus contactos ficam também em vigilância ativa ou passiva conforme a situação. Portanto, é uma situação epidemiológica particular, mas que está a ser seguida e acompanhada por todas as entidades do setor da saúde, da autarquia, da proteção civil, outros parceiros sociais e, obviamente, com os responsáveis pelas empresas. E, portanto, é uma situação que, estando sob preocupação, está a ser bem acompanhada para interromper cadeias de transmissão. Menos da TVI, em também representação da SIC e da CMTV, eu perguntava primeiro porque que os dados que são aqui anunciados à quarta-feira sobre os testes realizados na terça, há sempre uma grande descida nesse dia e depois é que voltam a subir. Não sei se é porque são menos testes feitos no início da semana e depois mais no final da semana. Perguntava ainda um ponto de situação sobre o surto no serviço de pneumologia no Hospital de Santa Maria, se há mais casos de profissionais de saúde infectados e se efetivamente o serviço foi ou não encerrado. Bom, se me permite, em relação aos testes, é natural que durante o fim de semana possa haver uma menor procura, sendo que a oferta é exatamente a mesma e, portanto, a relação que pode existir é a de uma diminuição da procura e não da oferta. Posso lhe dizer que hoje temos 706.114 testes acumulados, testamos por 1 milhão de habitantes 66.079, portanto continuamos a ser o sexto país, peço desculpa, que mais testa a seguir à Lituânia, ao Luxemburgo, a Malta, a Chipre e à Dinamarca, portanto acho que estamos a fazer um reforço desta testagem e por isso penso que estamos no bom caminho do ponto de vista da testagem. Portanto, são os resultados desses testes de fim de semana que depois se refletem Sim, como sabe, nós só podemos dar os valores e o número daquilo que nos é reportado e quando nos é reportado. E, portanto, é através do reporte no SINAV que depois damos esta informação, que é o mais transparente e atualizada possível. Então, relativamente ao surto do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, eu vou começar por informar que é um serviço grande, é um serviço que tem 90 camas, tem 2 unidades de cuidados intensivos e tem várias unidades técnicas. Dito isto, como sabem, foram identificados inicialmente 2 profissionais com doença e foram testados todos os doentes de uma enfermaria. Estavam 11 doentes nessa enfermaria, 3 casos deram positivo, foram transferidos para uma área do hospital Covid e essa enfermaria
repito, essa enfermaria vai sofrer uma descontaminação, uma limpeza profunda na segunda-feira e vai reabrir na terça-feira. Os restantes setores do serviço estão a funcionar normalmente, não aconteceram casos e, portanto, vai-se manter a higienização habitual e os cuidados habituais. Relativamente aos profissionais, os testes foram feitos a todos, como sabem, e neste momento temos o mesmo número de positivos identificados que tínhamos ontem, que são 11. Também aqui a referir que os doentes da enfermaria, onde aconteceram os outros 3 casos, já foram todos testados novamente, a maior parte deles, além dos testes iniciais, já fez mais 3 testes, também por princípio da precaução, e têm estado todos negativos. Portanto, é uma situação de um surto num centro hospitalar, mas que foi circunscrita a uma enfermaria e a um grupo de profissionais que, obviamente, estão isolados e os doentes também estão internados noutro setor do hospital. Boa tarde, Carla Diogo, da RTP. Hoje o Instituto Nacional de Estatística divulgou o número de óbitos ocorridos entre 1 de março e 10 de maio deste ano, obviamente, e registrou mais 1.964 mortes do que em igual período do ano passado. Ora, se retirarmos as 1.277 mortes ocorridas por Covid-19, sobram ainda 680 mortes, portanto, em igual período do mesmo ano do ano passado. Eu perguntava-lhe a que é que se devem estas mortes. Há uma outra pergunta também que eu quero fazer. Falámos aqui no caso da Zambuja, mas há aqui uma outra situação que está a ocorrer em Loures. Uma fábrica de processamento de carnes que tem nesta altura 700 operários a trabalhar, tem uma funcionária que está internada na unidade de cuidados intensivos no Hospital Beatriz Ângelo. Eu pergunto-lhe, portanto, se a Direção-Geral de Saúde está a par desta situação, porque todos os outros operários estão a trabalhar por serem considerados de baixo risco. Portanto, o que é que poderá ser feito nesta empresa, se já foram todos testados ou ainda vão ser? Muito obrigada. Muito bem. Eu só quero que me repita o período que referiu do INE. 1 de março a 10 de maio. Muito bem. 1 de março a 10 de maio. De facto, nós já tínhamos comentado essa questão da mortalidade em Portugal. Nós, nos primeiros meses deste ano, tivemos uma mortalidade muito baixa, como sabem, tivemos um inverno muito ameno e tivemos uma atividade gripal que também foi pouco intensa. Portanto, janeiro e fevereiro foram meses com muito poucos óbitos, por comparação com períodos homólogos dos últimos 5 anos e, portanto, todos dentro da curva do intervalo de confiança. Depois, de facto, em abril, tivemos um pequeno pico de mortalidade, sobretudo em pessoas mais idosas, e neste pequeno pico estavam incluídos já casos Covid e outras situações não Covid, nenhuma em específico. Portanto, foi a mortalidade geral por todas as causas. E neste momento a situação em relação à mortalidade, comparada com os períodos homólogos e com o intervalo de confiança onde se situa a curva da mortalidade, está completamente dentro dos valores e dos parâmetros esperados. Portanto, aquela pequena subida que se verificou de facto em abril e que contribuiu para esse número, deveu-se, por um lado, a mortes Covid e a outros a mortes por todas as outras causas, sendo que temos que ver isto no contínuo entre o início do ano e a data atual, em que, de facto, os primeiros meses tiveram muito pouca mortalidade e depois houve uma ligeira subida e, neste momento, estamos outra vez dentro dos valores esperados para a época e dentro da curva que existe programada para a mortalidade. Relativamente à questão que me fez de Loures e da fábrica de processamento de carnes, o que acontece é que nós temos, já sabem isso, temos as nossas autoridades de saúde organizadas por territórios e, portanto, há autoridades de saúde e equipas de saúde pública que estão nesta região, pertencem ao agrupamento de centros de saúde que cobre a região desta fábrica. E quando acontece um caso positivo, à volta desse caso positivo é sempre feito um inquérito epidemiológico e depois é observado se os contactos são contactos de alto risco, porque estiveram próximo dessa pessoa no período de incubação, ou se não são contactos de alto risco. E depois
a decisão de testar, de isolar, de pôr em vigilância ativa ou passiva é feita pelas autoridades de saúde em função dessa história epidemiológica. E, portanto, neste momento, o reporte que eu tenho dos meus colegas de Lisboa é que nesta situação em concreto está tudo tranquilo. Também vos queria dizer que os testes, quando aparecem positivos num determinado contexto, nós costumamos fazer aquilo que chamamos os testes em anel. Portanto, a partir dos primeiros casos, primeiro testa-se o anel mais próximo destes casos, o grupo de pessoas que estava ali à volta, que é aquele que mais provavelmente estará infectado. Depois vão-se alargando os anéis e chega-se a uma altura em que já não se encontram pessoas positivas e, portanto, é esta a lógica de se fazer testes. Às vezes as pessoas perguntam, mas porquê é que não se fez aos 1000, aos 2000, aos 3000? Porque em relação aos casos positivos, nem todos nós temos igual contacto, igual risco. Portanto, chama-se a isto estratificar os testes, fazer de acordo com o plano programado, em anel à volta dos casos, para conseguirmos cobrir todas as pessoas e até com prioridade de encontrar os positivos e de os retirar do circuito. Portanto, há aqui, de facto, um planeamento que as autoridades de saúde e as equipas de saúde pública fazem, obviamente sempre, com o apoio dos médicos que seguem os doentes, que são os casos iniciais que depois dão origem a esta investigação. Perguntas por videoconferência, Agência Lusa. Estou sim, muito bom dia, Paula Teixeira, da Agência Lusa. Eu queria perguntar, relativamente àquilo que foi hoje divulgado, o limite de ocupação dos aviões passa a partir de 1 de junho, a ocupação deixa de ser de 2/3. Do ponto de vista da saúde pública, qual é a justificação para os aviões terem um tratamento diferente face ao resto dos transportes públicos? Queria perguntar se há estudos epidemiológicos que digam que há menos transmissão de vírus nestes casos. E depois, ao Sr. Secretário de Estado, se é possível o Ministério da Saúde dar alguma resposta relativamente a uma denúncia feita hoje pela Ordem dos Enfermeiros de que há enfermeiros infectados que estão infectados no trabalho e que estão a ser confrontados com a ausência de remuneração ou cortes significativos. Muito obrigada. Bom dia. Bom, com toda a frontalidade e lealdade, nós não temos conhecimento dessa situação relativamente à denúncia da Ordem dos Enfermeiros. De qualquer das formas, o que lhe posso dizer é que iremos avaliar e analisar, perceber junto das respectivas instituições e das administrações regionais de saúde se há alguma fundamentação para essa situação e se não houver, obviamente, corrigir. E, portanto, é isto que eu neste momento lhe posso dizer relativamente a essa denúncia da Ordem dos Enfermeiros. Relativamente aos aviões, como também saberão, são diretivas internacionais, portanto não é uma decisão unilateral de um país. E eu creio que, mais uma vez, é ponderado o risco. E o que é que existe em relação às viagens aéreas? Na altura em que é feito o check-in, portanto a admissão de uma pessoa para poder embarcar, sobretudo quando há surtos em curso, as tripulações de terra têm indicações muito claras de fazer uma série de verificações, até visuais, sobre se aquelas pessoas podem estar ou não, enfim, com sintomas da doença. Se este processo é 100% infalível, não é. Também está referido que quando há epidemias ativas nos países, pode ser instituído à saída um screening, portanto um rastreio, quando se sai, e portanto permite detectar potenciais doentes, e portanto há aqui uma série de barreiras de proteção. Depois há, de facto, protocolos muito estritos para pessoas que venham a desenvolver esta ou outra qualquer doença a bordo, que, portanto, seja detectado o aparecimento de sintomas num passageiro, seja em que situação for, está perfeitamente decidido o que é feito, o que é que se faz àquele passageiro, como é que se avisam as autoridades de terra, como é que ele é desembarcado, e depois ainda está dito que, de facto, quer os passageiros, quer os tripulantes terão que fazer toda a viagem utilizando máscara. Haverá aqui exceção para o momento da alimentação nos voos que servirem refeições. E, portanto, terá sido com base em todos estes protocolos e em todas estas precauções que existem, que a nível internacional as entidades que regulam a aviação civil tomaram estas decisões, portanto sempre com base numa avaliação do risco e numa minimização desse risco.
E, portanto, é o que eu vos posso dizer, que terá sido com base neste, enfim, sucessivo número de mecanismos que existe para minimizar um doente a bordo com sintomatologia compatível com Covid-19. TSF. Boa tarde, Cláudia Alexandre. Eu faço esta pergunta dos aviões porque faz sentido num espaço tão limitado ser permitido um avião cheio quando na praia, por exemplo, estamos ao ar livre, temos que ter uma distância de 2-3 metros. A outra questão está relacionada também com dados do INE. Depois de uma concentração no norte, o INE diz que agora a Covid está mais disseminada no país, com uma menor concentração territorial. Para a DGS, Ministério da Saúde, há alguma região que esteja neste momento a causar mais preocupações? Portanto, eu relativamente aos aviões não posso acrescentar mais do que já disse. Creio que as autoridades internacionais que tomaram essa decisão foi com base numa avaliação do risco. Também queremos dizer que provavelmente estes passageiros não terão, enfim, terão regras de deambulação dentro do avião e terão, enfim, em princípio olharão em frente e, portanto, a menos que estejam com um familiar ou com um coabitante, haverá aqui regras dentro dos voos. De certeza que as tripulações têm treino para minimizarem este risco. E, portanto, volto a dizer, foram instituições internacionais que, avaliando o risco, tomaram esta decisão. Relativamente à outra pergunta de como é que está a ser a epidemiologia da doença no nosso país, nós todos temos acesso à curva epidémica, sabem que nos últimos dias estabilizamos num número que já tínhamos dito há vários dias atrás, que seria da ordem entre os 200 e os 300 novos casos por dia. De facto, há esta situação concreta da Azambuja, em que há surtos, um surto grande e 2 pequeninos surtos em outras 2 instituições, considerando surto de 2 e 3 casos, portanto coisas muito localizadas. Depois há uma transmissão comunitária no resto do país que já foi mais intensa. Vocês já acompanharam a situação norte. Neste momento o norte tem um número de casos estabilizado e menor do que já teve no passado. A região centro também melhorou muito o número de casos diários. A região do Algarve e a região do Alentejo praticamente não têm apresentado novos casos. Onde é que neste momento se concentra a maioria dos casos? Obviamente na região de Lisboa e Val do Tejo, e esta é a situação que nós estamos a acompanhar com mais cuidado, sendo que o padrão é o que eu vos disse, há a situação da Azambuja, que contribui neste momento com pelo menos, contribuiu para os boletins 78 casos positivos, e depois há de facto casos territorialmente dispersos que têm sobretudo origem em ambiente familiar e, portanto, transmissão dentro da habitação. Volto a dizer, nós acompanhamos sempre, todos os dias, com muita atenção, não só a situação do país em geral, como a situação de Lisboa e Val do Tejo em concreto, porque de facto é neste momento aquela que apresenta maior número de novos casos por dia. Apesar do padrão em Lisboa, como tem alguma associação com pessoas mais novas e, portanto, mais saudáveis, a gravidade não tem sido muito maior do que foi no passado. Mas, dia a dia, todos os dias, temos que olhar para os dados, sempre com o mesmo cuidado. Também para terminar, Reconquista. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Numa situação normal, dentro de 2 meses mais ou menos, os vários concelhos aqui do Distrito de Castelo Branco, aliás o que acontece e também todo o interior do país, vão receber milhares de pessoas vindas de outros países para passar férias, nomeadamente os imigrantes. Sabendo, como nós sabemos, que muitas destas aldeias têm uma população acentuadamente envelhecida, portanto que fazem parte de um grupo de risco, como é que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde esperam lidar também com esta situação? Bom, em relação... Antes de mais, saudar o Reconquista e saudar mais uma vez a empresa regional. Os imigrantes, para nós, são... não há discriminação entre imigrantes e não imigrantes, e os imigrantes são sempre bem-vindos e são cidadãos de pleno direito. E como plenos direitos e plenos deveres. E como cidadãos de plenos direitos e deveres,
obviamente, quando chegam a Portugal, terão que cumprir aquilo que são as regras sanitárias e aquilo que são as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. Mas isso nós temos a consciência que com certeza é feito, porque a consciência cívica, a consciência social do nosso povo, quer sejam imigrantes, quer não sejam, é a mesma e, portanto, estamos confiantes em que o regresso dos imigrantes será muito bem-vindo e, obviamente, obedecerá àquilo que são as regras de segurança que temos.